Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão na manhã deste domingo? Aqui em Santa Catarina amanheceu nublado, tá assim aquele friozinho, sabe? E nós estamos assim hoje aqui. Eu não sei como você está aí na sua cidade, se você não é aqui de Santa Catarina, mas hoje nós temos o privilégio, nós temos a bênção, a alegria de estarmos juntos, unidos pela palavra do Senhor, ainda que distantes, mas juntos nós temos este momento para buscarmos ao Senhor, para falarmos com Ele e também ouvirmos a sua voz. Se você tem acompanhado os estudos bíblicos de quinta-feira aqui da nossa igreja, nós estamos estudando os 10 mandamentos. E esta quinta-feira foi muito especial para nos ensinar a respeito do dia do Senhor, que é hoje, um dia dedicado a Ele. Não que os outros não sejam, mas o Senhor nos disse para que nós trabalhássemos 6 dias e em um nós tirássemos para o descanso, pensando no descanso eterno, pensando no dia em que estaremos juntos do Senhor, o buscando, louvando, adorando. Nós estamos aqui esperando por esse dia. Então, 6 dias nós vamos trabalhar. E este aqui é para o descanso do nosso corpo e é para buscarmos ao Senhor. Ele disse isso, para que nós tivéssemos um dia específico em que nós nos uníssemos para a adoração do Senhor. Esta aula foi quinta-feira passada e o pastor dividiu em 2. Quinta-feira agora nós vamos falar novamente. Inclusive, se você tem dúvidas, se você tem alguma questão sobre esse dia, você pode também enviar para a nossa igreja. Disso na quinta-feira. Hoje é o dia de buscar ao Senhor, de adorarmos a Ele. Nós vamos fazer isso, nós aqui na nossa casa e você aí na sua casa. Eu quero então pedir para que você feche os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pela semana que passou e por mais uma semana que se inicia, para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, para que Ele nos conceda a bênção, a graça de concluirmos aquilo que nós vamos começar e para que Ele esteja guiando os nossos passos. Eu peço para que você, por favor, feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, depois de uma semana em que nós realizamos as nossas atividades, o nosso trabalho, aquele que traz o sustento para os nossos lares, o pão para as nossas mesas, o trabalho que o Senhor nos deu, o sustento que é o Senhor que nos dá. Nós estamos aqui hoje, Senhor, te buscando no dia que é devido a Ti. Pedimos para que o dia de hoje seja diferente dos outros, para que nesse dia o nosso coração e a nossa mente realmente estejam descansados, tranquilos, que seja um dia de te buscar, de ouvir a tua voz e de te adorar. Que seja um dia agradável para falarmos a respeito das tuas coisas, da tua palavra. Que seja um dia para nós pensarmos em como será quando estivermos com o Senhor. Dá-nos uma manhã muito produtiva e edificante na tua presença. Abençoe a tua igreja que se reúne neste momento. Abra as nossas mentes e os nossos corações para entendermos a tua palavra. Fala conosco, Pai. Direciona-nos para mais uma semana. Molda-nos conforme aquilo que o Senhor deseja e faça com que nós estejamos cada vez mais próximos de Ti. Senhor, que o nosso coração almeje estarmos juntos mais uma vez em comunhão, que o nosso coração deseje ardentemente que tudo isso passe e que nós tenhamos o privilégio e a alegria de estarmos juntos na Tua casa. Não nos deixe ficar acomodados em nossos lares, no conforto das nossas casas, mas que a gente tenha o desejo de Te buscar
e de te adorar na igreja junto com os nossos irmãos. Receba a nossa adoração e o nosso louvor, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar um cântico que diz que desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, o Senhor é louvado. Nós vamos cantar neste momento. Há uma parte aí em que os rapazes, os homens cantam, as mulheres repetem. Vamos fazer isto, vamos cantar. Vamos alegrar o nosso amanhã na presença do Senhor. Vamos cantar todos juntos. Vamos os homens? Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Amém. Eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 61. Salmo de número 61 é o salmo deste domingo. Salmo de número 61. Aí nós estamos numa sequência de salmos do nosso irmão Davi. E nós vamos fazer a leitura deste salmo hoje. Salmo de número 61. Acompanhe comigo a leitura que eu farei nesta manhã. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta, e é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouvistes, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei,
Duram os seus anos, gerações após gerações. Permanece para sempre diante de ti, permaneça para sempre diante de ti. Concede-lhe que a bondade e fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu a este texto é Oração pelo Rei. Davi coloca alguns versículos em que ele intercede por um rei, mas depois ele volta-se para o Senhor e ele diz: assim eu salmodiarei o teu nome para cumprir dia após dia os meus votos. Votos de permanecer firme na presença do Senhor, votos de agradá-lo, votos de servi-lo. É isso que nós todos fazemos ao aceitarmos, ao querermos andar com o Senhor, ao ouvirmos o seu chamado. Davi gosta muito de dizer que o Senhor é refúgio, fortaleza, que ele quer estar sob as suas asas, em segurança. É assim que o nosso coração deve estar, deve permanecer. Em dias como estes que nós estamos passando, mas em todos os dias das nossas vidas, que nós clamemos sempre ao Senhor, lembrando que Ele é o nosso refúgio e sabendo que para todas as orações que nós fazemos, os clamores que nós fazemos, seja por qualquer coisa e em qualquer área, o Senhor está sempre conosco. Esta era uma confiança do nosso irmão Davi e ele escreveu tantas melodias assim. Que esta também seja a nossa oração e a nossa melodia, todos os dias da nossa vida. Que a gente cante, que a gente salmodie o nome do Senhor e cumpramos dia após dia os votos que nós fizemos diante de Deus, de servi-lo e de segui-lo todos os dias. Há um hino do nosso inário muito bonito, que diz que o Senhor é o nosso pastor. E o coro diz que, confiando no Senhor, protegido em seu amor, eu seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Eu quero convidar você a cantar conosco, o hino de número 100 e 109, O Bom Pastor. Vamos cantar todos juntos? Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor.
Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. A palavra diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, Paulo diz. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Nós acabamos de cantar, nós devemos seguir o nosso caminho, sem tristeza e sem temor, porque nós confiamos no Senhor. Nós vamos orar neste momento para passarmos assim para a nossa aula. Hoje nós vamos para mais uma parte do livro de Jó. Nós estamos estudando juntos, não é? Hoje vamos falar ali de questionamentos, das perguntas que os amigos de Jó fizeram, da esposa de Jó. Essa semana o Miguel aqui em casa estava perguntador, né? E o Felipe, como estava estudando, ficava toda hora dizendo que o Miguel estava igualzinho os amigos de Jó, tudo perguntando, tudo questionando, né? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Esta semana, meus irmãos, duas mulheres da nossa igreja fizeram aniversário. A nossa irmã Lorete e a Beth. Que alegria! Nós falamos aí um pouquinho com elas essa semana, pedindo ao Senhor que as abençoe. Então, agradeça também junto conosco pela vida dessas duas irmãs, a nossa irmã Lorete e a nossa irmã Beth. Se você que fez aniversário está aí do outro lado, nós também vamos orar por você. Aniversário de casamento, não é? Pedindo ao Senhor que abençoe as famílias de nossa igreja e de todos que estão nos assistindo. Meus irmãos, esta semana também nós colocamos no grupo da igreja, saiu até nas mídias aqui de Santa Catarina, que o cartório aqui de Balneário foi detectado aí alguns casos de Covid-19, me parece que 10 casos, 10 pessoas foram infectadas por esse vírus, e uma dessas pessoas é a nossa querida irmã Irlene, que está se preparando para ser membro da nossa igreja, não é? A Irlene trabalha no cartório e fez o teste e positivou para a Covid-19. Nós falamos com ela essa semana, ela está bem, não está assim com sintomas tão agudos da doença, mas sim está com dores no corpo e também aquelas questões de mal-estar, não é? Perdeu o paladar, e ela é casada com o Israel não apresentou nenhum sintoma, mas os dois estão quietinhos lá na casa deles, né? E nós estamos orando por eles. Não esqueça de orar. Inclua aí tantas outras pessoas. Esta semana nós tivemos a triste notícia de uma irmã nossa lá de Poá, muito querida por nós, pela nossa família, que também foi acometida desta doença, e o Senhor a levou, né? Nós choramos com a família esta semana, a Auricedina, a Cedina, lá da igreja de Poá, que também ficou doente, e o Senhor a tomou para si, né? Livrou dessas dores, e a família ficou muito triste, sofreu muito, foi muito rápido. Então, nós vamos nos lembrar de continuar, de seguir orando por essa situação, não é? Seguir orando pelos irmãos que estão doentes, por aqueles que estão passando ainda por esse momento, e pedir ao Senhor que continue nos abençoando. Nós vamos orar, quero pedir para que você feche os seus olhos, nós vamos interceder por estes motivos, vamos nos alegrar com os que fizeram aniversário e pedir também pela aula que nós vamos ter agora. Feche seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, nós não queremos duvidar em momento algum
de que toda esta situação está sob o seu controle, de que o Senhor tem tudo em suas mãos, inclusive este período em que nós estamos passando. Tudo está nas tuas mãos. O Senhor não esqueceu de nada, o Senhor não errou nada, o Senhor tem todo o controle e sabe bem o que está fazendo. Quem somos nós para questionar alguma coisa, assim como temos estudado, como o Senhor falou com o nosso irmão Jó. O Senhor é Deus, o Senhor é Senhor dos senhores, o Senhor é Criador de todas as coisas, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Pedimos então para que o Senhor realmente nos coloque de fato e de verdade sob as tuas asas, para que nos sintamos a cada dia protegidos e guardados, para que a gente não duvide de que estamos sob a tua proteção e sob o teu cuidado, de que os nossos pés estão firmados na rocha que é o Senhor. Pedimos para que o Senhor cuide dos nossos irmãos e amigos que estão doentes. Pedimos para que o Senhor lhes devolva a saúde de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade soberana. Pedimos para que o Senhor tire dores, desconforto, mal-estar. Pedimos para que as medicações, os remédios façam efeito. Pedimos para que o Senhor dê sabedoria aos médicos para tratar destes nossos irmãos. Em especial nesta manhã, nos lembramos da Irlene e do Israel, pessoas tão queridas nossas. Pedimos, Senhor, para que o Senhor esteja com eles dia a dia, que o Senhor os devolva a saúde, mas que, acima de tudo, eles saibam que o Senhor está com eles a cada momento. Senhor, esta semana nos alegramos com a Beth e com a Lorete. Nos alegramos com elas porque o Senhor as deu mais um ano de vida. Muito obrigada. Muito obrigado pela alegria de participar com elas desta caminhada até que o Senhor nos chame. Aqueles que estão nos assistindo, que também fizeram aniversário de casamento, que o Senhor os abençoe e os guarde. E agora, nos dê atenção, nos dê concentração para mais uma parte da tua palavra que vamos aprender. Que nós possamos praticar tudo aquilo que vamos ouvir nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Apenas 2 recados antes de nós, eu ia falar de nós dividirmos em salas, antes de nós passarmos pela lição. A primeira é que a nossa igreja está fazendo essas transmissões de escola dominical, domingo às 9 horas, e estudo bíblico, quintas às 20 horas, né? Nós temos uma participação muito boa, irmãos, nos estudos, na escola dominical também. Estamos estudando o livro de Jó e às quintas-feiras os 10 mandamentos. Porém, nós estamos com os nossos cultos presenciais às 18 horas. Seguindo as recomendações, né, que nosso governador solicitou. Então, as cadeiras estão mais distantes, né, os irmãos usando máscaras, mas os cultos presenciais estão acontecendo. Se você não está no grupo de risco, né, crianças ainda não podem participar até os 12 anos, e acima de 60 anos também não. E aqueles que estão apresentando algum sintoma não pode também participar conosco. Mas se você não está neste grupo, se você está com a saúde boa, você pode participar dos cultos que neste período estão acontecendo às 18 horas. Então, a igreja fica aberta a partir das 18 horas. O culto tem terminado por volta de 19h20, 19h10, mais ou menos, né? Esta semana até uma irmã disse que gostou desse horário, foi e conseguiu ir para casa e terminar de resolver as coisas que tinha. Então, se você quiser participar, a nossa igreja está aberta a partir das 18 horas. Um outro recado é a respeito do treinamento de pais, que começou quarta-feira passada. É uma programação em conjunto com a igreja sede
o pastor Edmar, e também a igreja de Balneário Pissarras, o reverendo João Arthur. Nós estamos estudando o livro do John Piper, Paul Tripp. Desafio aos pais. Paul Tripp, Desafio aos Pais. Ele e o irmão dele, o Ted Tripp, que gostam e tem muita sabedoria para escrever livros para pais, para a condução dos filhos. E quarta-feira passada foi uma bênção, irmãos. Nós pudemos participar, ouvir, pudemos fazer perguntas, não é? Nós fizemos perguntas, fomos respondidos. Quarta-feira desta semana nós não teremos, porque é a cada 15 dias. Mas na outra quarta-feira nós estaremos juntos. Domingo nós vamos relembrar aí sobre este treinamento para pais, que você também pode convidar outras pessoas. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nos dê uma boa aula. Você também pode participar aí pelo Facebook, caso você tenha alguma questão. E nós vamos então para mais uma aula no livro de Jó. Que Deus abençoe você. Muito bom dia, meus irmãos. Nós vamos continuar aqui a nossa escola dominical, cumprimentando aí os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom, mais um dia, poder separar aqui um tempo para nos concentrar na palavra do Senhor, aprender mais dele e continuar a fazer uma interação, né, entre nós, ainda que de maneira virtual, mas de uma forma que possamos aprender juntos da palavra do nosso Deus. Nós vamos continuar, então, a nossa série de estudos panorâmica, é verdade, no livro de Jó. Então, eu peço a você que abra sua Bíblia lá, e hoje nós vamos tratar das questões que estão no capítulo de número 3. Jó, capítulo 3. Eu queria que você marcasse aí Jó, capítulo 3. Nós vamos iniciar lendo um salmo, mas eu gostaria que você olhasse rapidamente o capítulo de número 3. Dê uma olhada aí. São 26 versículos. Dê uma olhada. E, para você já ir se acostumando, esse é o texto que nós vamos estudar hoje. Eu gostaria que você marcasse, então, Jó, e fosse comigo até o Salmo de número 42. Salmo 42, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. E nos diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de modo de como passava eu como a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos direcione no estudo da sua palavra. Ó Pai, já ouvimos a tua voz nas leituras que fizemos, e como é bom saber, ó Deus, que tu estás sempre conosco, ainda que em alguns momentos não pareça que tu estás presente, a tua palavra nos afirma que o Senhor está conosco e que nós podemos confiar em ti. O teu Espírito Santo sempre nos faz lembrar que nós devemos esperar no Senhor, porque tu és o nosso auxílio. E tem sido assim, ó Deus, no decorrer da história. Obrigado por este momento de estudo da tua palavra, Senhor, e te pedimos que o Senhor traga paz ao nosso coração, restaura em nós a alegria da tua salvação. Pedimos-te que, por tua palavra, o Senhor também nos corrija, nos console, ó Deus, nos edifique para o louvor da tua glória e para o fortalecimento da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então voltar ao livro de Jó. Este salmo que nós acabamos de ler é belíssimo. Ele nos faz lembrar e nos fará lembrar de algumas coisas da vida de Jó, apesar de não ter ter sido escrito baseado na vida de Jó, e muito tempo depois. É um salmo dos filhos de Corá, já na época de Davi, dos levitas separados para o cântico, mas ainda assim nos faz lembrar de alguns momentos da vida de Jó. Hoje nós vamos focalizar o nosso estudo no capítulo de número 3. Então, você vai, antes, relembrar comigo como nós encerramos o estudo da semana passada. Veja aí. Dentre muitas acusações que Jó recebeu de Satanás, nós concluímos assim: graças a Deus por Cristo Jesus. Agora somos salvos por Cristo, agora salvos por Cristo, Satanás não tem mais do que nos acusar. Somos justificados pelo sangue de Cristo, podemos resistir firmes aos ataques de Satanás, crendo que ele fugirá de nós. Essa foi a conclusão a que chegamos no estudo da semana passada. E hoje eu quero introduzir o nosso estudo da seguinte maneira. Observe aí. O livro de Jó é desafiador para todos os cristãos, por alguns motivos. Seja pelos possíveis dilemas gerados pelo nosso coração ao longo da leitura,
E se você tem seguido a leitura durante a semana, tem visto que, ou tem aí o seu coração um pouco acelerado em alguns momentos da leitura, e algumas perguntas surgem. Por que isso? Ué, mas por que eles não perceberam essa situação? Bom, seja por esses dilemas, o livro de Jó torna-se desafiador para nós. Seja também pela complexibilidade, né, a complexidade poética do livro. É um livro com algumas questões poéticas muito belas e profundas, complexas. Seja também pela dureza do nosso coração, em entender algumas questões muito claras acerca do que Deus revelou sobre si, e que na lógica humana parece que a conta não fecha. No entanto, a cada versículo experimentamos o poderoso ensino do Senhor sobre sua providência graciosa e soberana sobre a nossa vida. Vamos falar sobre essa providência ao longo do estudo do livro de Jó. Muito bem, eu gostaria então que você voltasse os seus olhos para o verso de número 11 do capítulo 2, porque ele é aqui, como diria um pastor amigo meu, a dobradiça que faz a virada ali entre o capítulo 2 e o capítulo 3, e assim vai ao longo de todo o livro. Jó capítulo 2, verso 11, dá uma olhadinha no que está acontecendo, qual é o contexto para o capítulo 3, porque até aqui é o narrador, é o autor inspirado por Deus, que faz o registro da história de Jó, que está falando até o capítulo, verso 1 do capítulo 3, é o narrador. A partir do verso 2, são as palavras de Jó, de seus amigos, de Eliú mais adiante e do próprio Deus. Então, aqui vai encerrar, por um longo período, a atividade do narrador. Observe, então, o versículo 11 do capítulo 2. Ouvindo, pois 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Versículo 1 do capítulo 3, depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. E é por isso que é o primeiro tópico da nossa aula hoje, é essa expressão de Jó: pereça o dia em que nasci. Vamos observar alguns detalhes. A estrutura do capítulo 3 de Jó é bastante interessante. Desde o início, demonstra a riqueza poética existente em todo o livro. O verso 1 é a conclusão do cenário que o autor, inspirado por Deus, delineou a partir de 2:11, nós acabamos de ler. Então, o capítulo pode ser dividido em 2 grandes partes, meus irmãos. Então, preste atenção, porque agora eu preciso do auxílio de vocês na leitura, para que a gente dê uma observada nesses detalhes. Então, 2 grandes partes no capítulo de número 3. Jó amaldiçoa o dia e a noite de seu nascimento. Do verso 3 ao verso de número 13. Vamos ler? Jó 3, a partir do verso 3 até o verso de número 13, onde nós lemos o seguinte. Verso 2, o narrador aparece, né? Disse Jó. E aí o verso 3. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Essa é a ideia central desta primeira parte. Jó gostaria muito, naquela situação, que o dia em que ele nasceu não existisse. Verso de número 4. Converta-se aquele dia em trevas,
e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Esqueçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Que ela espere a luz e a luz não venha. Que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Até aqui, no verso 10, e seguindo até o versículo de número 13, vai Jó fazer este amaldiçoar, ele vai amaldiçoar o dia e a noite do seu nascimento. Adiante, Jó vai proferir um lamento, mais especificamente a partir do versículo de número 14, mas um pouquinho antes. Veja só o versículo de número 11. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo. Dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto, eu não existiria como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que em vez de pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Um texto muito forte e torna esse dia nublado aqui em Santa Catarina um pouco mais triste nessa leitura. Eu gostaria de saber ler textos como alguns de nossos irmãos sabem. Mas ainda assim, e ainda que não seja necessário uma interpretação e entonação de voz, o texto por si só é muito triste, é muito pesado. As palavras de Jó são muito duras. Ele, em dois momentos, proferindo essa maldição sobre dia e noite em que nasceu, e também proferindo um lamento, Jó não gostaria de ter nascido para ter visto os sofrimentos. Veja só, precisamos observar também algumas coisas interessantes. Vou ampliar aqui para que os irmãos vejam. Nós devemos observar também os paralelos entre os períodos de versículo, versos 11 a 13, do verso 11 ao verso 13 e do 24 ao 26. Vamos observar
e fazer essa comparação, verso 11 ao 13. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve braços, né, regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. E agora, versos 24 a 26. Porque em vez de pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso. Veja essa ideia do descanso dos sofrimentos. Jó estava precisando de descanso para tanto sofrimento, mas esse descanso não vinha, e ele repete no versículo de número 26, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Este é o cenário que nós temos acesso, ao qual temos acesso, depois de tudo o que aconteceu nos 2 primeiros capítulos. E nós aprendemos na semana passada que nem Jó, nem seus amigos, nem a sua esposa sabiam o que de fato estava acontecendo. Por que Jó perdeu todos os filhos? Por que Jó perdeu todos os seus bens? Por que Jó perdeu toda a sua saúde? E por que Jó perdeu toda a sua paz? Eles não sabiam. Nós sabemos. Esse foi o terceiro ponto da nossa lição da semana passada. O que nós sabemos? E nós sabemos que Deus está aperfeiçoando Jó, num certo sentido, mas também está demonstrando a Satanás que a fidelidade do povo ao seu Deus não está baseada nas questões materiais e nem nas bênçãos que Deus concede ao povo. A fidelidade desse povo está baseada no próprio Deus, na fé que este Deus concede ao coração do seu povo e, atraindo-o para si, o estabelece firme, a despeito das questões materiais. Isso tudo nós sabemos, porque nós temos o contexto do capítulo 1 e do capítulo 2. Mas Jó não tinha isso. E Jó e os seus amigos ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio. Jó permaneceu durante todo esse tempo, como nós falamos, né, mais popularmente, curtindo aquele sofrimento. Não de gostar, mas de conservando, né, aquele sofrimento durante 7 dias. E aí, no capítulo 3, ele então, depois, ao final daqueles 7 dias e 7 noites, disse Jó, diz o narrador. Disse Jó, pereça o dia que eu nasci. E por que, já que esse dia não perece, por que eu não morri? São essas duas questões principais nas palavras de Jó. Vocês viram como é requintada as expressões poéticas, né? Mesmo com palavras tão duras, como o Senhor, nesse tempo, inspirou também Jó e trouxe, naquela época em especial, este âmbito muito poético nas palavras, apesar de serem muito duras. E aqui já tem uma pergunta, mas eu não vou fazer ainda não. Talvez você já esteja até pensando. Não vou fazer ainda, tá bom? Fique tranquilo aí, vai dar tempo. Não vou fazer a pergunta, mas a resposta já está aí, ó. A pergunta seria: para quem Jó disse essas palavras? Essa é a pergunta. E a resposta, e aí vem aquelas questões que eu disse no início, né? Na introdução. Vem aquela inquietação na nossa alma, alguns dilemas e até mesmo alguns paradigmas que são quebrados no nosso coração quando nós lemos mais detidamente o texto. A quem essas palavras foram direcionadas? As palavras não foram dirigidas à esposa, nem aos amigos, nem a Deus. As palavras de Jó, duras como foram ditas contra o dia e a noite de seu nascimento. E isso fica claro para nós
ao longo da leitura, mas em especial no versículo 10. Observe, pois, aqui é a razão, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Jó está direcionando essas palavras ao dia e à noite em que ele foi, a noite em que ele foi concebido e o dia em que ele nasceu. Por que eu citei aqui a mulher de Jó? Porque ela aparece no capítulo de número 1, falando algumas coisas. Inclusive, falando para Jó amaldiçoar Deus e morrer. E Jó a repreende e diz assim: você está falando como uma louca. Falas como uma louca. Nós temos recebido o bem, também não vamos receber o mal do nosso Deus. Então, ainda que haja essa discussão ali, naqueles primeiros momentos, entre Jó e a sua esposa, não é contra ela que Jó profere essas palavras. Não é também contra os seus amigos, porque nós lemos no contexto que os amigos vieram consolar Jó, mas ficaram em silêncio durante aqueles dias. Então, Jó não tem o que responder àqueles amigos. Ele vai responder adiante, porque os amigos passarão a falar a partir do capítulo 4. Mas até aqui não há diálogo entre eles. Aquela cena que nós até destacamos no domingo passado, uma cena bonita, vai ser um pouco distorcida adiante, mas uma cena bonita. Os amigos ouviram o sofrimento de Jó, vieram para consolá-lo, choraram junto com ele, se assentaram em silêncio, esperando aquele momento de profunda angústia, dar ali um espaço para que eles pudessem consolar o seu amigo. Jó, então, fala todas essas palavras a quem ele diz essas coisas direcionadas ao dia e à noite que nasceu. Não foi também contra Deus, e nós vamos ver isso mais amplamente adiante, observando alguns textos que nos mostram que ele não pecou contra o Senhor Deus com estas palavras. Durante a semana, um irmão me perguntou, parece que pastor, Jó deu uma fraquejada. Pois foram duros os sofrimentos. Mas nós veremos adiante que mesmo com toda essa tristeza e com estas palavras duras, a confiança que Jó tinha em Deus não foi abalada. Não foi abalada. Aqui há um ato mais de reflexão do que de murmuração. Há um ato mais de pensar em tudo aquilo que está acontecendo e não direcionar isso contra o Senhor Deus, responsabilizando-o, mas uma reflexão sobre quem é o culpado, por assim dizer. E Jó vai como que fazendo um retrocesso em sua vida para observar de onde vem, qual é a origem. Ele não é, e ele diz isso. Suas palavras não são. Não é ele em si. E ele vai puxando na memória, e a última coisa que pode ser ali responsável por tanto sofrimento, ele chega à conclusão que é o dia em que ele nasceu. E por isso ele faz este lamento, né? Como que uma maldição também para aquele dia. Pereça aquele dia. Vamos ver aqui os imperativos que ele coloca, né? Versículo de número 3. Pereça o dia em que eu nasci e a noite em que foi concebido um homem. Verso 4. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele. Verso 5. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte. Versículo de número 6, aquela noite que dela se apoderem densas trevas. Versículo 7, seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os sons de júbilo, em especial os sons de júbilo pela concepção de um novo filho.
E aí, olha, sejam estéreis os sons ali. Versículo de número 8. Jó está pensando neste dia e nesta noite com muita tristeza. E a razão está no verso de número 10. Mas eu gostaria que você voltasse os seus olhos para o versículo de número 8, para que você observasse junto comigo que Jó gostaria tanto de amaldiçoar esse dia que ele estaria até disposto em, como que chama, amaldiçoadores profissionais. Olha só o versículo de número 8. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho, e a palavra colocada por Jó aqui é Leviatã. É alvo da mitologia, de algumas mitologias, né? E é motivo de grande destruição. Mas a palavra aparece nas escrituras sendo referida a um monstro marinho, que é o Leviatã. E algumas pessoas, naquela época, segundo o que Jó está dizendo, eram profissionais ao ponto de conseguir trazer a ação deste monstro marinho. E Jó gostaria que este monstro marinho agisse contra o dia em que ele nasceu. Escureçam-se as estrelas, e no versículo 10, a razão para tanta intensidade, porque aquele dia e aquela noite não fecharam as portas do ventre da mãe de Jó. E porque, ao ter sido trazido à luz, ele teve acesso com seus olhos ao sofrimento. Jó não queria passar por aquilo que estava passando. Nenhum de nós gosta de sofrer. E gostaria de evitar o sofrimento. É bem verdade que muitos dos nossos erros e muitos dos nossos pecados são motivados pelo nosso desejo incessante de não querer sofrer, de antever o sofrimento e de mitigá-lo logo em sua origem. Essa é uma questão comum a todos os homens. E Jó estava passando por um momento semelhante. Jó não queria passar por aquele sofrimento. Mas ele só encontra uma razão. Foi ter nascido. E ao ter nascido, ele teve contato com o sofrimento, cada vez mais intenso, segundo as próprias palavras dele. Jó demonstra um desejo ardente que aquele dia fosse revertido ou nem mesmo existido, né? Ou que nem mesmo existisse aquele dia. Pereça o dia em que nasci. Vamos avançar para a segunda grande parte deste capítulo, que são os porquês, as muitas perguntas de Jó. São muitas perguntas, na grande maioria elas não têm respostas, algumas respostas vão aparecendo ao longo do livro todo, e outras não vão aparecer ao longo dos diálogos. Mas nós que temos o relato que Jó não tem, que é o capítulo 1 e o capítulo 2, algumas respostas nós podemos encontrar ali, ou partir dali. E outras tantas nós não vamos ter mesmo as respostas. Por que não morri? Começa o versículo de número 11. Acompanhe aí a leitura do que está projetado. Na sequência de suas palavras, Jó faz 5 perguntas que demonstram sua reflexão sobre os últimos acontecimentos. Após 7 dias inteiros de silêncio, ele expõe seu lamento. E as perguntas estão no versículo 11, por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Então, em forma poética, ele está dizendo a mesma coisa. Por que eu não morri no nascimento? Versículo de número 12. Por que houve braço que me acolhesse, né? Regaço que me acolhesse, e por que peitos para que eu mamasse? Porque eu nasci primeiro, e depois porque me acolheram naquele nascimento e me deram, fizeram com que a minha vida fosse para frente, eu continuasse vivendo.
Versículo de número 20. Por que se concede a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Versículo de número 23. Por que se esconde luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Verso 23 e verso 24 agora. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Além de tudo isso, podemos aprender que Jó não tinha paz nem mesmo em momentos reservados para o seu descanso. Observe de novo versos 25 e 26, né? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece, não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Meus irmãos, a vida de Jó, a partir deste momento em que Satanás faz aquela pergunta a Deus, dizendo: Jó teme mesmo a Deus? Tira as bênçãos para ver se ele continua. E aí Jó não peca contra o Senhor, ele continua íntegro. E depois, mais um dia, Satanás vem de rodear a terra e Deus pergunta: viu meu servo Jó, mesmo sem as bênçãos, sem posses e sem os filhos, ele continua íntegro, reto, temente a Deus e continua se desviando do mal. E aí Satanás fala assim: ah, não, pele por pele, mexe ali na saúde dele para você ver se ele não vai ele não vai ir embora. Essa fidelidade toda vai cair pelo caminho. E aí o Senhor Deus diz: olha, eis que a vida dele está nas tuas mãos, né? Tudo que diz respeito a ele está nas tuas mãos, mas você não pode tocar na sua vida. Mesmo porque a vida pertence ao próprio Deus. E há esta questão de segurança, apesar de tudo, a segurança que Deus concede ao seu povo. Ainda que duros sofrimentos nos aconteçam, nós podemos ter a certeza de que Deus nos mantém protegidos da ação final de Satanás. Satanás não pode atentar contra a nossa vida totalmente, no sentido de que Deus é o dono da nossa vida, ele nos salvou e ele nos protege. Mas toda esta questão faz com que Jó sofra pela perda dos seus bens, sofra pela perda dos seus filhos, sofra pelo distanciamento social, não o que nós estamos vivendo aqui, mas de seus familiares, daqueles a quem ele aconselhava muitas vezes, da glória que Jó tinha entre os outros, e nós vamos ver como isso é destacado por um de seus amigos. E apesar de sofrer com a saúde, que foi duramente atacada, Jó ainda sofria nos momentos de sono, de descanso. Não havia paz para Jó. Não havia. Não tem aquele momento em que você, ainda que pecaminosamente fuja de alguma pressão, você sai, vai fazer alguma coisa, vai ouvir uma música, vai mascar um chiclete, vai fazer alguma coisa, vai tomar um café, para ver se a adrenalina baixa um pouco e você consegue refletir. Nem nesses momentos Jó tinha paz, tinha descanso. Nas próprias palavras dele, havia grande perturbação na alma de Jó. Ele estava sofrendo muitíssimo, muitíssimo. E é por isso que ele pergunta. Este é um breve resumo desses 7 dias que ele ficou em silêncio e depois de todo o sofrimento que veio. E aí, Jó então faz essa pergunta: por que eu não morri? Primeiro, pereça o dia que eu nasci. E depois a pergunta: por que eu não morri? Ele chega a falar de aborto. Por que eu não fui como um aborto? Versículo de número 16. Por que me deram condições de prosseguir na vida? Por que não morri? E aí a pergunta do versículo de número 20, por que se concede luz ao miserável
e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem. Duro momento da vida de Jó. Grande sofrimento, mas havia um propósito. Ele reconhece isso ao final de toda a sua história, mesmo antes de Deus lhe dar as bênçãos de novo. Ainda numa situação de doença, de escassez total, no capítulo 42, antes de Deus dar em dobro aquilo que ele tinha, Jó diz: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó sempre esperou em Deus, e nós vamos ver isso agora. Mesmo em meio a tanto sofrimento e mesmo tendo proferido essas palavras, que não foram ditas contra Deus, porque ele, mesmo em meio a essa situação, ele sabia que Deus estava presente na vida dele, que estava de alguma maneira relacionado com tudo aquilo, ao ponto de chegar no capítulo 19 e dizer: eu sei que meu Redentor vive e que se levantará em meu favor. Esta é a grande confiança que Jó tinha, mesmo tendo proferido essas palavras. E por isso também, tendo essa confiança, que nós dizemos que Jó não disse essas palavras do capítulo 3 contra o Senhor nosso Deus. E é por isso que, como bem lembrou aqui a nossa irmã Leila, né, capítulo 1, Jó em tudo isso não pecou contra o Senhor Deus. Há um questionamento aqui, eu já vou abordar. Vamos adiante, apenas para ver, continuar questionando essas coisas que nós estamos aqui já falando. O peso das palavras de Jó. Por mais duras que tenham sido as palavras de Jó, elas não caracterizam pecado contra Deus, nem contra os seus amigos. Nós vamos ler esses textos. Mesmo em meio a tanto sofrimento e sem conhecer os eventos relatados nos 2 primeiros capítulos, Jó tinha convicção de que toda aquela situação estava dentro dos propósitos santos de Deus. Nós temos todas essas leituras para fazer apenas para basear tudo aquilo que nós acabamos de dizer nesse slide aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa pergunta que foi encaminhada aqui para nós. Eu vou expor aí para você observar, é grande, olha só. Pastor, lá no capítulo 1, quando diz em tudo isso não pecou Jó, é uma referência a tudo que havia acontecido até aquele momento, é uma referência, né, aquilo que tinha acontecido até aquele momento. Isso não quer dizer que Jó não pecou em momento algum, não é? Se for isso mesmo, que Jó murmurasse em algum momento, isso não diminui a importância da sua fidelidade ao Senhor. Quando ele amaldiçoa o dia que nasceu, considerando que sabia que tudo vinha do Senhor, ele não está murmurando. Essa, Leila e irmãos, é uma das perguntas que mais aparecem quando nós estudamos esse capítulo de número 3. E aqui, eu até disse isso anteriormente, sugere uma murmuração. A grande questão é que, como nós lidamos, esse é um dos dilemas de Jó, como é que nós lidamos com a murmuração, sendo ela tendo a base que tem, né, de insatisfação com aquilo que Deus nos concede, como nós relacionamos isso à integridade de Jó, né? Nos capítulos 1 e 2, 2 vezes, né, em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor, né? Veja o versículo 10, a Leila citou o capítulo 1, mas o capítulo 2, no segundo desafio ali de Satanás, diz lá, em tudo isso, versículo 10, em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ele recebe aquela ação e, mesmo assim, não peca com os seus lábios. Aqui é uma diferenciação que os estudiosos fazem, e eu prefiro, particularmente, seguir a segunda opção. A primeira é de murmuração,
E, nesse sentido, seria um ato pecaminoso, por causa da base da murmuração, né? A raiz da murmuração ali, que é uma insatisfação contra as ações de Deus em nossa vida, né? A falta de satisfação. E a segunda seria uma questão de reflexão. Um ato reflexivo e basicamente não pecaminoso. Ele pode ter pecado com a sua fala, mas naquele momento não procedia de uma simples insatisfação ou de uma falta de contentamento. Havia uma reflexão de Jó nas suas palavras, direcionadas a ele queria saber a origem daquilo, já que ele não tinha aquele pano de fundo que nós temos. E por que eu prefiro essa segunda opção? Porque Jó, durante todo o livro, e mesmo depois de ter falado essas coisas aqui, Jó vai dizer que ele tinha uma confiança em Deus. E que ele sabia que aqueles sofrimentos vinham de Deus. Ele não sabia por quê, mas aqueles sofrimentos vinham de Deus. E aqui já começa a sair um pouco aquela questão de murmurar contra Deus, né? Mas realça essa questão de um pensamento de reflexão e sem aquele cunho pecaminoso. E é interessante que no fim de tudo, no capítulo 42, nós vamos chegar lá nessas leituras, e foi muito oportuna essa pergunta nesse período aqui da aula. Lá no fim, o próprio Deus vai dizer para os amigos de Jó, vai dizer, as palavras de vocês não foram íntegras como as de Jó foi. Nós vamos ler isso agora. Isso é também bastante marcante para que nós não pensemos que Jó tenha pecado contra Deus, que essas palavras tenham sido direcionadas contra Deus num ato de murmuração, mas sim num ato de reflexão. Tá? Sigamos aqui. Poxa vida, esse era um dia para a gente estar junto, né? Eu olhar vocês e vocês agora falam assim, não concordo. Muito bem, vamos ler os textos. Então, a primeira parte ali, elas não se caracterizam ali pecado contra Deus e contra os seus amigos. Capítulo 6, versos 2 e 3. Vamos ler esses textos, meus irmãos. Capítulo 6, versos 2 e 3. Se a minha queixa, de fato, se pesasse, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, elas saíram de mim. Capítulo 7, verso 11. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito. Aqui vem uma questão de queixa, e aqui veja só o início lá do capítulo 7, a Sociedade Bíblica resume de maneira interessante o que vai acontecer nesse capítulo 7. Agora, aqui no capítulo 7, as palavras são direcionadas a Deus, né? E aí ele fala assim, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Veja só como as palavras agora têm a direção rumo ao Senhor Deus. Verso 17. O que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado? Aqui, veja, tem uma pessoa sendo o receptor das palavras de Jó, e nesse momento ele diz que está queixando-se na sua amargura. Mas no capítulo de número 3, isso não acontece. Capítulo 9, versos 20 e 21. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará, embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Aqui já nas amarguras de Jó. Veja agora o capítulo de número 10, verso 2. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Aqui, veja como ao longo do livro, a reflexão de Jó vai se encorpando, vai tomando uma forma mais quase que experiente, mais sábia até, na maneira como ele direciona a sua palavra ao Senhor, respondendo aos seus amigos. Capítulo de número 19,
versos 23 e 24. Capítulo 19, 23 e 24. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Esse é um texto que nós vamos ler adiante. Já passando por aqui, vamos ler até o versículo 27, que faz menção aqui da confiança que, mesmo em torno dessa situação, Jó depositava no Senhor. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Capítulo 21, no verso 3 ao verso 6. Tolerai-me e eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Aqui ele está falando aos amigos. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? E aqui ele vai dizer, olha, tá tudo isso acontecendo, eu não tem motivo nenhum para eu ficar assim, né? Mas não é contra o homem que eu estou me queixando. Por isso, palavras não direcionadas a Deus, nem contra os seus amigos, nem contra a sua esposa. E, por fim, lá o capítulo 42, que eu citei agora há pouco, e o próprio Deus falando acerca das palavras de Jó. Veja só, capítulo 42, verso 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Veja que interessante essa relação. Aqueles homens, nos diálogos que eles tiveram com Jó, e nós vamos estudar a partir da semana que vem, eles não disseram o que era reto diante de Deus. Mas Jó, sim, Jó estava certo naquilo que dizia, mesmo que em alguns momentos falando amarguradamente, né? Mas o Senhor recebe estas palavras de maneira diferente daquelas daquela que recebeu dos amigos de Jó. E essa confiança que Jó tinha em Deus reflete-se também em todo o livro. Capítulo 6, verso 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Jó sabia que Deus estava agindo na vida dele de alguma maneira. Mas ainda assim, ele se mantém firme no Senhor. Veja o versículo 9. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse sua mão e acabasse comigo, para encerrar o sofrimento. Verso 10. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Veja que interessante a confiança que Jó tinha em Deus. E esses outros textos, os irmãos também podem observar, e como isso vai demonstrar a confiança que Jó tinha no Senhor mesmo em meio àquela situação drástica. Há uma relação com o Salmo de número 139, eu vou pedir para que vocês abram lá. Há uma relação interessante. É claro, pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas ainda assim há uma relação entre o Salmo 139, né? Aquele salmo que nós sabemos, veja só o versículo 1, nós vamos apenas passar o olho por ele. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. E aí aquelas perguntas que Davi faz, né? Para onde me ausentarei do teu espírito? E ele cita vários lugares, e até ali, no mais profundo, a mão do Senhor estaria ali com ele. Por quê? Porque o Senhor o criou, versículo de número 13, o Senhor o conhece. E aí, veja só, o versículo de número 19, tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu não abomino, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E aí ele dá uma pausa, parece, né? Calmo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Muito bem, meus irmãos, eu quero apenas ler esse trecho, pois nós já estamos caminhando para o fim da nossa aula. Considerando o conteúdo do livro de Jó, sabemos que o Senhor Deus utilizou os sofrimentos para demonstrar a Satanás a integridade de Jó, que foi questionada pelo próprio Satanás, como a maneira de o acusar. Bem como o fato de que a motivação dele para servir ao Senhor não estava baseada nas questões materiais. Além disso, Jó teve sua fé aperfeiçoada e foi mantido seguro, apesar de tudo, foi mantido seguro no Senhor. Então, Jó, mesmo que com estas palavras duras proferidas contra o dia em que ele nasceu, e também questionando por que, mesmo depois de ter nascido, ele não morreu, por causa dos sofrimentos que vinham sobre ele, até mesmo num período de descanso. Jó demonstra essa complexidade, mas também, quando nós lemos todo o livro, nós podemos encontrar expressões do próprio Jó de confiança no Senhor, apesar de tudo. E como Satanás foi destruído e envergonhado pelo próprio Deus, e ficou ainda claro, mais uma vez claro diante de Satanás, que o povo de Deus permanece íntegro, porque Deus os preserva, por causa da fidelidade, e não por causa das bênçãos que Deus concede a esse povo. É por causa do chamado eficaz e final que Deus faz a esse povo, e nada mais pode separar esse povo do seu Deus. Essa é uma das coisas que nós podemos aprender. As palavras de Jó, de fato, são muito pesadas. Uma reflexão depois de muito sofrimento. Mas ainda assim, nós precisamos considerar o fato de que ele estava sempre firme no Senhor. Nós vamos caminhar aqui para o fim e eu gostaria de fazer algumas perguntas para todos nós, perguntas que devem ressoar, ainda ecoar na nossa mente até o nosso próximo estudo, porque elas mexem com a nossa motivação. Lembrem-se, o assunto principal do livro de Jó é a religiosidade humana. Em que ela está baseada? O que a motiva? Nós somos motivados pelo que a servir ao Senhor? Satanás achava que eram as bênçãos, que era a companhia do Senhor. E o Senhor demonstrou a ele que não era isso. Era fidelidade, integridade, apesar de tudo. Era o próprio Deus. E Jó também demonstrou isso com aqueles diálogos com os amigos, e nós aprenderemos ao longo do tempo. E como isso se aplica a nós? Na nossa vida. Ouvindo um dos estudiosos desse livro e das literaturas semelhantes a essas, ele diz, olha, só teve um Jó na Bíblia e na história bíblica. É bem provável que Deus não
torne uma pessoa um outro Jó, nem mesmo nós aqui. Porque havia um propósito bem definido para aquela vida, e não foi à toa que o Senhor quis que aquilo que ele realizou na vida de Jó fosse registrado nas Escrituras. Daí a distinção de Jó entre todos os outros homens da Escritura e os depois da Escritura, que é o nosso caso. Mas a história de Jó, por mais insignificante comparado ao sofrimento de Jó, que seja o nosso sofrimento, os princípios e as bases são as mesmas. Nós devemos seguir ao Senhor, apesar daquilo que Ele nos concede. O principal da nossa vida é o próprio Deus. E o Senhor Deus ensina isso ao povo ao longo de toda a história. Chegando ao ponto de dizer por meio do profeta Isaías: meus queridos, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Busquem enquanto está perto. Converta o coração de vocês, para que sejam salvos. Por meio do Senhor Jesus Cristo, registrado em Mateus, capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Nós temos muitas dificuldades por causa das facilidades que temos. As facilidades que o nosso tempo tem nos dado tem uma propensão muito maior de nos fazer distanciar do Senhor do que de nos aproximar dele. Pense bem essa nossa situação aqui, ó. Cada um em sua casa. Eu não sei como você está vestido, se você tomou banho, se você pôs os homens, né, pôs aquela camisa, aquela camiseta mais social, se as nossas irmãs também se produziram, eu não sei. Mas isso também não tem muita significância para usos e costumes. A grande questão é como você se preparou para estar aqui estudando a palavra de Deus. E quão desejoso você está para se encontrar com os irmãos lá na casa do Senhor. E o quanto esse distanciamento da igreja tem mexido com a sua fé no Senhor, a sua vida devocional. As facilidades do nosso tempo também facilitam o nosso distanciamento do Senhor. É muito provável que se nós tivéssemos apenas os tormentos noturnos que Jó tinha, nós não aguentaríamos. É provável. Mas nós temos o registro de Jó, pela graça do Senhor, para que nós sejamos ensinados de que, por mais destruição que tem ao nosso redor, por maior que ela seja, o nosso Deus permanece o mesmo eternamente. E que se Ele decidiu nos amar, demonstrar seu amor nos salvando, Ele continuará nos amando eternamente. Nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Portanto, eu encerro fazendo essas perguntas. Uma delas eu já respondi. Deus faria isso de novo? Eu imagino que não. Mas, em menor escala, é bem provável que ele nos molde pelos sofrimentos. E a Escritura tem vários textos, né? Quando fala de tribulação, quando fala de sofrer pelo nome de Cristo, vários textos, meus irmãos, e nós já estudamos sobre isso. Inclusive, Tiago diz, né, tende por motivo de grande alegria o passardes por tribulações. Segunda pergunta. Nós temos meditado biblicamente sobre o valor das provações para a nossa fé? Nós precisamos pensar nisso. Biblicamente, o valor das provações para a nossa fé. E precisamos modificar nossa motivação para servir ao Senhor? Nós precisamos pensar nisso. Pode ser que a nossa motivação foi modulada. E nós temos que tomar cuidado com isso. Quero encerrar lendo com vocês Hebreus, apesar de ter passado aí uns minutinhos.
encerrar lendo com os irmãos Hebreus, capítulo 11. A partir do versículo 32, nos diz assim: Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, esta deve ser a nossa certeza de que o Senhor está conosco e que Ele continuará cuidando de nós. E que nós devemos olhar também para os nossos irmãos do passado e ver os feitos do Senhor, assim como Ele fez com Jó, motivando-nos corretamente a servi-lo, modificando nossa maneira de buscá-lo nessa atualidade, redefinindo as nossas prioridades de adoração ao Senhor, para que Ele seja sempre exaltado pelo nosso viver e seja sempre o centro da nossa vida. Vamos orar? Deus eterno, te louvamos por tudo aquilo que temos aprendido do Senhor ao longo desse tempo. Nos estudos bíblicos, nas pregações, nas escolas dominicais, no dia a dia, como nós temos aprendido do Senhor, ó Pai, neste período em que a nossa rotina foi totalmente transformada. E, ó Deus, faz-nos ver este período como uma dádiva tua também, para que repensemos o nosso viver diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, como o Senhor teve do nosso irmão Jó, preservando-lhe a vida, apesar de tudo. E que nós, ó Deus, por maior que seja o nosso sofrimento, creiamos sempre em Ti, na Tua presença, no Teu poder, e no teu socorro, que é sempre presente. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Abençoa-nos ao longo dele e nos prepare para ouvir a tua palavra mais uma vez à noite. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, estamos encerrando a nossa escola dominical. A nossa irmã Leila comentou aqui de novo que entendeu essa reflexão de Jó e vendo os textos, não falava ali contra Deus, mas com Deus e sobre Deus, muito bem, como ele era seu salvador e companheiro, amigo, é isso mesmo. Como eu disse lá no início, há alguns dilemas, alguns paradigmas que são quebrados pelo Espírito do Senhor ao momento em que nós vamos nos aproximando do texto com maior cuidado, com maior tempo, inclusive, de leitura e de estudo.
Meus queridos irmãos, um bom domingo a todos vocês e à noite, às 18 horas, nós faremos mais uma transmissão lá da nossa igreja no culto da noite. Um abraço a todos os nossos visitantes, aos nossos queridos irmãos aqui de Balneário também, e até o nosso próximo encontro às 18 horas. Que Deus nos abençoe. Até lá.